Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o nosso programa Mindset da Mulher Inabalável. Aqui eu compartilho ferramentas e métodos para você se tornar uma mulher empoderada, rompendo todas as barreiras que te impedem de ter sucesso pessoal e profissional. E se esse é o seu primeiro contato aqui, eu sou a Lucimar, eu sou empresária e psicoterapeuta, especialista em comportamento humano e há mais de 28 anos eu me dedico a ajudar mulheres a trilharem o caminho mais rápido para uma vida muito mais próspera, alcançando a plenitude. Quero aproveitar de fazer um pedido super especial. Se você ainda não está inscrito no canal, clique para se inscrever e ative as notificações para sempre ser avisado dos conteúdos atualizados aqui no canal. E deixe o seu like para que o YouTube possa identificar que este é um conteúdo super importante e mostrar para mais pessoas como você. E o tema de hoje é como evitar o dedo podre. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Para falar um pouquinho mais sobre como evitar o dedo podre, eu vou falar sobre a mente inconsciente e instintiva, tanto do homem como da mulher. E olha só, você sabia que a nossa mente, a mente inconsciente e subconsciente, a nossa mente mais irracional e emocional, elas foram desenvolvidas há 3,5 bilhões de anos atrás. Lá quando foi desenvolvido lá, quando teve o Big Bang e aí construiu tudo que se existe no universo. E a nossa mente também é assim, né? E quando a gente fala da mente consciente, essa nossa mente racional, a gente está falando de uma mente que foi desenvolvida a partir de 200 mil anos atrás, muito, muito próximo em relação ao tempo de 3,5 bilhões de anos atrás. E foi quando surgiram os primeiros Homo sapiens. Então, a nossa racionalidade, ela é um filhotinho, né? Tá em desenvolvimento ainda em consideração as duas outras mentes, a inconsciente e a subconsciente. O homem tem a mente inconsciente e instintiva da reprodução e da proteção da espécie. O que isso significa? Que o homem, ele tem a capacidade de produzir milhões e milhões de espermatozoides a cada ejaculação. Sabe o que isso significa? Que um homem consegue fazer... Vamos pensar que um homem consegue ejacular 3 vezes num dia em mulheres diferentes. E se todas essas mulheres elas estiverem no período de ovulação, então ele consegue fazer 3 filhos em um dia. Isso assim, a gente tá chutando aí de forma estatística. Se a gente considerar que a gente tem aí 365 dias por ano aí, mais ou menos. Em um ano, então 365 vezes 3, então o homem consegue produzir ou fazer aproximadamente 1000 filhos por ano, se ele quiser. Se ele ejacular em 3 mulheres diferentes num dia, durante um ano, e todas elas estiverem no período de reprodução, de ovulação, então esse homem ele consegue ter 1000 filhos em um ano, né? Simples assim. É a natureza do corpo do homem é assim, né? E por quê? Porque a mente instintiva e inconsciente do homem está totalmente ligada para a reprodução e para a proteção da nossa espécie. Agora, vamos pensar na mulher. A mulher tem também a mente inconsciente e instintiva que está relacionada também à reprodução e à permanência da espécie. Mas olha para a mulher. A mulher ela produz cerca de 12 óvulos por ano, um por mês. Às vezes, né, e é intercalado, né? Um óvulo vem do ovário esquerdo, depois o óvulo vem do ovário direito. Então, cada ovário, ele produz 6 óvulos por ano, mais ou menos. Então, isso significa que se a mulher engravidou lá em janeiro, fevereiro, ela passa 9 meses num período de gestação. E aí, lá no setembro, outubro, ela tem o filho. Aí vamos supor que assim que ela teve o filho, ela
conseguiu engravidar lá no final do ano, novembro, dezembro. Então ela pode ter, no máximo, se tudo der certo, se não perder filho, né? A gestação. Então a mulher consegue ter no máximo 2 gravidezes por ano. Enquanto o homem consegue gerar 1.000 filhos aproximadamente por ano, a mulher consegue naturalmente gerar apenas 2 filhos por ano de forma natural. Percebe que se a gente consegue entender que o homem e a mulher, ela tem a mente inconsciente e instintiva de reprodução e de proteção da espécie, mas de forma diferente, a gente começa a entender que a mente do homem, ele está focado em produzir mais filhos. E por isso que ele olha para a mulher como uma forma de reprodução. Entende como isso é importante? Agora a mulher, se ela tem o poder de entender que o homem, ele está sempre olhando para ela como um meio de reprodução, ela começa a saber conduzir a situação, saber conduzir toda o que está acontecendo de forma que ela se proteja. Entende a diferença? Então, quando a gente entende a mente, entende que a gente está aí trabalhando para a reprodução, a gente começa a entender o homem. Por que o homem está sempre pensando na mulher como um sistema, né, como uma pessoa para a reprodução? E aí a gente começa a respeitar a natureza tanto do homem quanto da mulher. E quando a gente está falando do respeito, esse respeito é muito importante que aconteça. E a gente só consegue respeitar quando a gente entende como é que funciona a mente instintiva do homem e da mulher. Assim, o que a gente consegue evitar? O dedo podre. A gente começa a evitar os padrões negativos da gente se relacionar com pessoas que estão só trabalhando, né, com a mente instintiva e inconsciente, do que considerando a mente racional, porque a mente racional que a gente tem hoje, ela existe para fazer a gente ter respeito pelas pessoas. A mente racional existe hoje para que a gente consiga não sair transando com todo mundo, reproduzindo com todo mundo, mas a gente escolher de forma assertiva e não de forma instintiva. Então, na hora que você for escolher um relacionamento saudável, escolha pela razão e não pela sua mente inconsciente e instintiva. Se você fizer a escolha de forma que atue a sua mente consciente, você vai ser mais assertiva aí na escolha do seu relacionamento saudável. Sabe como que eu descobri como é que funcionava a mente instintiva e inconsciente, tanto do homem como da mulher? E foi com esse conhecimento do autodesenvolvimento humano que eu passei a também evitar o dedo podre. Porque assim, todos somos seres humanos. E no começo, quando a gente é jovem ainda, adolescente, a gente vai, né, pelo caminho mais instintivo, a gente está aprendendo. E é claro que eu, como mulher, também passei por essa fase do efeito do dedo podre, escolher pessoas com padrão que me fazia sofrer, que, né, trazia dor para mim. E depois que eu passei a estudar comportamento humano, o desenvolvimento humano, como é que a mente funciona, e passei a entender também que existem processos disruptivos de psicoterapia. Eu mesma passei por terapia convencional, procurei outros meios disruptivos de terapia que hoje em dia a gente tem bastante, e com isso eu me encontrei. Quando eu passei por um processo, o processo da psicoterapia diferente que eu passei foi pela hipnoterapia. Depois que eu passei por esses processos, aí eu tive uma vida totalmente ressignificada. É incrível como o autoconhecimento, como a gente entender como é que funciona a nossa mente, dá uma virada de chave na nossa vida. A gente começa a deixar as crenças, as dores, os sofrimentos, a gente entende que tudo isso são as nossas escolhas, e aí a gente realmente passa a viver de forma mais consciente. A gente
passa a ter um controle da nossa vida. Depois que eu passei a ter esse autoconhecimento, esse entendimento da mente, tanto do homem quanto da mulher, eu passei a ter um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável simplesmente porque eu passei a entender como é que a mente funciona. A gente tem a mente inconsciente e instintiva, tanto do homem como da mulher, mas a gente tem a nossa mente consciente, a nossa mente que sabe exatamente o que a gente quer. Então, quando a gente passa a entender como é o relacionamento que você busca, o que significa um relacionamento saudável para você? É aquele que tem respeito? É aquele que tá caminhando lado a lado com você, não nem na frente nem atrás, aquele que respeita a tua liberdade, a sua individualidade, o teu espaço, que entende que nós mulheres passamos por os nossos momentos e que a gente também precisa da individualidade. Não é simplesmente encontrar a tampa da panela, mas é realmente somar. Tem gente que fala assim, eu quero encontrar alguém que me completa, mas não é exatamente que completa, mas é aquele que soma com a gente. E no meu caso, eu encontrei a mim mesma primeiro, com o meu autoconhecimento, com o meu desenvolvimento humano, estudando a mim mesma, entendendo a minha mente. Quando eu entendi que a minha mente, como mulher, é diferente da mente do homem, eu passei a também estudar a mente do homem, como é que a mente instintiva do homem funciona, e aí eu passei a respeitar o que acontece com ele, a individualidade dele, a liberdade dele, dentro de um relacionamento saudável. Quando existe esse respeito, existe a confiança, e quando existe a confiança, existe o relacionamento saudável. E o respeito, o que é o respeito? Quando eu falo de respeitar, o que é o respeito? O respeito, nesse caso, quando a gente está falando principalmente de relacionamentos, não precisa ser com um relacionamento pessoal, mas qualquer tipo de relacionamento com a tua família, com as pessoas que você convive, seus colegas, com seus filhos, independente de qual tipo de relacionamento. Existe respeito quando não há julgamento praticado entre homens e mulheres, entre seus colegas, entre seus filhos, entre a tua família. E esse respeito, sem o julgamento, é o que realmente mantém qualquer tipo de relacionamento saudável. Então, vamos praticar. Olha, tudo que eu falo aqui não significa que é fácil de ser feito, principalmente porque a gente carrega muitas dores, muitas crenças, mas eu te digo que, apesar de não ser fácil, é muito simples de praticar, é muito simples de praticar o respeito por meio do não julgamento. Então vamos praticar isso, o respeito, para que a gente consiga alcançar um relacionamento super saudável. E sabe por que é tão importante a gente conseguir entender a nossa mente inconsciente e instintiva, tanto do homem quanto da mulher, para evitar o efeito do dedo podre? Porque olha só, quando a gente está falando muito do nosso eu instintivo, do nosso eu inconsciente, a gente está falando muito do nosso eu criança, do nosso eu que faz birra, do nosso eu mais emocional e que se sente incompreensivo. E tem aquela mente do eu racional, a nossa mente mais racional, mais adulta, que realmente entende tudo que é, entre aspas, o certo. Tudo que faz a gente estar no caminho que nos leva a realmente encontrar um relacionamento muito saudável e evitar todo esse efeito do dedo podre. O dedo podre é quem gosta, por exemplo, de andar mal acompanhado. Parece, né, que assim, a gente até fala assim, você gosta de andar mal acompanhado? Não, mas a gente parece que tá seguindo um padrão. E por isso que eu falo que o dedo podre parece que é alguém que gosta de estar o tempo todo andando mal acompanhado. E por quê? Porque às vezes as pessoas preferem estar mal acompanhados do que ficar só, porque a solidão, ela é um problema. A solidão, ela traz mais sofrimento, talvez mais sofrimento do que estar mal acompanhado.
Então, a gente cria um padrão de prefiro estar mal acompanhado do que sozinho. Mas será? E aí que eu falo, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente busca o nosso eu interior. E aí eu digo que antes de você partir para um relacionamento saudável, quando você compreende a sua mente instintiva, a sua mente inconsciente, se você compreende a mente instintiva e inconsciente do homem e da mulher, você primeiro passa a gostar de você, a se colocar em primeiro lugar. Você percebe que a tua companhia faz sentido para você. Aí você não se sente mais só. Porque a pessoa que realmente gosta de andar mal acompanhado do que ficar só, tá sempre assim, tá sempre colhendo migalhas. Ela gosta de ficar vivendo de migalhas. E a gente é uma mulher que tem que se valorizar. Primeiro, a gente tem que se valorizar. Nenhuma mulher merece migalhas. Nenhuma. Nós somos mulheres fortes. Nós somos mulheres líderes. E nós não temos que aceitar migalhas. Então, quando a temática envolve aí relacionamentos, a gente quer primeiro é acreditar em nós mesmos. Aí eu até falo, né, que a pessoa que vive num padrão de dedo podre aí para relacionamento é aquela pessoa que vive que nem masoquismo, acreditando que o amor é sofrimento. Mas o amor é liberdade, o amor é felicidade, o amor é plenitude. E um relacionamento saudável, ele tem que ter esse amor. Só que esse amor, ele tem que começar aqui dentro da gente. E quando você entende essa mente inconsciente, a mente instintiva, tanto do homem quanto da mulher, você passa a evitar o dedo podre. Porque você passa a entender que são apenas crenças que são praticadas pela sociedade. E aí você percebe que não depende de você, não depende de ninguém. Depende apenas de fazer a tua mente acreditar que você realmente merece. Merece sim acreditar em tudo o que passa com você. Você permite acreditar em você, confiar em você, se amar. E aí você passa a se sentir amada por você. Você passa a sentir a tua companhia por você. E aí você não sente mais a solidão. Assim você fala assim, não vai mais existir aquela frase do eu prefiro estar mal acompanhado do que só. Você passa a deixar de aceitar migalhas. Você passa a buscar realmente o que te faz bem, o que te leva à felicidade, o que faz você querer realmente um relacionamento saudável, fora de todas essas crenças que são praticadas pela sociedade, mas indo em busca do que realmente faz sentido para você, o que realmente te completa, te soma e te leva a encontrar um relacionamento saudável. E eu falo que quando você consegue evitar o dedo podre por meio do entendimento da mente inconsciente e instintiva do homem e da mulher, você realmente passa a viver plenamente sem julgamentos. Eu falei, né, que respeitar é saber viver sem julgar a outra pessoa, respeitando de verdade as verdades das outras pessoas. Eu até digo que quando você está olhando, por exemplo, para uma situação, várias pessoas olham para a mesma situação de formas diferentes. Então, se você tem ali duas pessoas olhando para a mesma situação, para o mesmo acontecimento, existe aquela pessoa que vai ter uma posição, vai ter a outra pessoa que vai ter uma outra posição da mesma situação e vai ter a situação que realmente aconteceu. Então, é difícil você querer julgar que a tua verdade é a verdadeira, se para outra pessoa aquela verdade não é exatamente a mesma. Vou dar um exemplo, por exemplo. Imagina uma pessoa, você é uma pessoa que não é daltônica e você está conversando com uma pessoa que é daltônica. Ambos estão olhando para, vamos supor, a bandeira da Itália.
Aí você fala, a bandeira da Itália tem as cores verde e vermelha. Aí a outra pessoa que é daltônica fala, não, eu só tô vendo verde aí. É uma bandeira toda verde. Quem tá certo, né? Qual é a verdade de cada um? Para a verdade do daltônico, ele tá vendo a bandeira toda verde. Para a tua verdade, você tá vendo a bandeira da Itália de verde e vermelho. E existe a verdade verdadeira, que é a bandeira que ambos estão vendo. Então, a posição que cada um está, dentro do que cada um tem dentro de si, ela muda. Ela muda. As verdades mudam. Então, se você passa a respeitar a verdade sem julgamento, você começa a entender e a compreender as verdades das pessoas por meio da empatia a cada uma delas. E isso é bastante importante. E quando isso acontece, você passa a continuar caminhando na sua jornada, no trilho do seu caminho, para que você tenha uma vida muito mais próspera, para que você tenha uma vida mais feliz e plena. Então, passe a praticar o verdadeiro significado do que eu chamo de psicologia positiva, a psicologia positivista de cada atitude da sua vida. Quando você começa a ter empatia, quando você começa a não julgar, porque você sabe que você tem a tua crença, você sabe que o outro tem a crença dele, que cada um tem crenças diferentes e essas crenças fazem olhar para uma mesma verdade de formas diferentes, você passa a entender a outra pessoa e você passa a respeitar de verdade sem julgamentos. E quando você enxerga dessa forma, a forma que você atua com a psicologia positiva é sempre olhando para o melhor caminho. Quando você olha para uma situação, sempre tem dois caminhos. Um caminho mais positivo e um caminho mais negativo. Mas quando você usa quando você usa e pratica a psicologia positiva, você sempre vai escolher ir pelo caminho do positivismo. Você vai sempre olhar pelo lado mais positivo de tudo o que você está fazendo. Então, veja, é super importante você entender que quando você entende a sua mente, você entende a mente do homem, da mulher, como é um instinto, que existem as verdades, que existem as crenças, que são diferentes entre uma pessoa e outra, você vai perceber que você consegue, por empatia, buscar o caminho de convergir para o equilíbrio, de convergir para o que é comum para ambos. E assim você consegue alcançar e seguir no trilho da psicologia positiva para manter um relacionamento super saudável, evitando assim o dedo podre. E sabe como que você pode fazer para melhorar todo esse entendimento, para buscar todo um conhecimento sobre a mente inconsciente e instintiva, tanto do homem e da mulher, evitando assim o padrão do dedo podre? Então, olha só, eu até vou contextualizar aqui. Quando a gente fala aí que a gente tem o dedo podre, que a gente tá num padrão, a gente até fica pensando assim, nossa, mas eu tenho uma má sorte, né? Eu tô sempre entrando num relacionamento atrás do outro e sempre caindo num padrão que me leva a um relacionamento que não é saudável. E eu falo pra você, isso não se trata de má sorte. Eu digo até que a responsabilidade por toda essa situação pode ser até muito difícil de encarar, mas é de cada uma das pessoas. Se você está numa situação do efeito dedo podre no relacionamento, é porque a responsabilidade foi tua. Se eu estou, né, também num relacionamento, um atrás do outro, trazendo um efeito podre, o mesmo padrão, é porque eu escolhi seguir por este caminho. Mas olha só, a boa notícia de tudo isso é que você inconscientemente atrai esses parceiros. Veja, é inconscientemente que você atrai um padrão de parceiros problemáticos. E se você tem este padrão, você também tem o poder de
romper, de quebrar este padrão, o que é ótimo. E como que a gente alcança isso? Por meio do entendimento dos nossos, né, da nossa mente inconsciente instintiva. Normalmente, o que acontece é que as nossas escolhas amorosas, femininas, masculinas, elas seguem um modelo de homem, de mulher, e de relação que elas têm e que foram projetadas aqui dentro da gente mesmo. Então, é um padrão que foi construído. E o que acontece? Nós buscamos, na fase adulta, homens, mulheres, parceiros, com características ao que a gente tem no nosso lar. Então, vamos supor, eu sou mulher. E eu tenho um pai. E o meu pai tem um padrão, um conjunto de características. Na fase adulta, por amor ao meu pai, eu vou lá e busco um homem com praticamente as mesmas características, né, do pai, ou do pai, ou do irmão mais velho, ou da pessoa, né, que representa o sexo masculino na minha casa, no meu caso, que eu sou mulher. E isso também se caracteriza na forma de se comportar em relação a esse espelho que costuma ser a mãe. Então, olha só, você olha para tua mãe na tua casa. Como que é minha mãe em relação ao meu pai? Eu acabo copiando o comportamento do meu pai, eu passo a ter o mesmo comportamento da minha mãe em relação aos meus relacionamentos masculinos. E antes de vivenciar um grande amor, o que a gente tem que fazer? Lembra? A gente deve se fortalecer. A gente tem que criar um amor verdadeiro em nós mesmos. Então, isso é um padrão. A gente vive olhando, porque a gente aprende muito por observação. A nossa mente aprende por observação, repetição e forte impacto emocional. Então, quando a gente fica observando o comportamento da mamãe, a gente observa o comportamento do papai. Aí eu quero ser igual à mamãe, eu quero ter um relacionamento igual ao que a mamãe tem com o papai. E aí a gente vai criando um padrão antes mesmo de vivenciar um grande amor. Por isso que, quando a gente está buscando um relacionamento saudável, é super importante primeiro fortalecer a gente mesmo, romper a barreira do o que é o papel de mamãe para mim, o que é o papel de papai para mim. Porque tudo isso, todo esse padrão é gerado porque a gente quer entregar, a gente quer mostrar, tanto para pai como para mãe, que a gente ama eles. E por isso a gente quer ser igual a eles, a gente quer seguir o mesmo padrão. Tem um rapaz chamado Breno, ele diz assim, que investir na autoestima realmente ajuda na hora de avaliar o que é melhor para você. E assim você passa a evitar, sabe, esse tipo de relações que são mais efêmeras, ou mesmo de pagar qualquer preço por um relacionamento. Por isso que eu falo, primeiro a gente tem que criar esse amor grande dentro da gente por nós mesmos. E isso vem do autoconhecimento, isso vem do autodesenvolvimento como ser humano, como pessoa. Por isso tenha em mente que você não deve colocar na sua vida, a sua felicidade depende de você. Então não coloque a sua felicidade na mão de outras pessoas. É você que tem que fazer as escolhas pela sua felicidade e não as outras pessoas fazerem a escolha pela sua felicidade. O que é que tem valor para você? O que é mais importante para você? Que amor que você quer construir? Primeiro tem que ser o que está dentro de você. O amor ele tem que ser curtido, ele tem que ser legal, ele tem que trazer felicidade. Não, o amor não é sofrido. Toda mulher, todo homem, toda mulher merece ter um companheiro que realmente ame essa mulher, que realmente admire essa mulher. Eu também. Eu mereço ter um relacionamento saudável, que me ame, que me admire, que me respeita, que não me julga, que caminha lado a lado comigo, nem na frente e nem atrás. É claro que quando a gente vai somando, assim, a gente
vai vivendo, aí vai vivendo no comodismo, a nossa mente quer manter o padrão, porque ela quer economizar energia, porque é mais fácil continuar seguindo o que a gente aprendeu, porque sair do padrão, sair do que a gente aprendeu, faz a mente gastar mais energia, e a mente, ela é que nem a natureza, a gente é feito da natureza, o que a gente busca é sempre economizar energia, seguir um padrão, porque assim a gente otimiza os nossos recursos naturais. Porém, se a gente continua mantendo o nosso instinto, o nosso inconsciente, a nossa mente inconsciente, a nossa mente instintiva, te manter no padrão e mantendo aí relacionamentos, aí o efeito do dedo podre, isso pode trazer efeitos colaterais e deixar isso acontecer. Você deixar de realmente viver, você realmente deixar de se amar, realmente você deixar de buscar o que você realmente quer na sua vida. Quando a gente permite entender a mente instintiva e inconsciente, tanto do homem quanto da mulher, você sai de uma zona de conforto. Agora, ao contrário, também acontece. Se você se permite manter no padrão, se você acha que tudo bem, esse padrão de atrair relacionamentos que te trazem dor e sofrimento, o que a tua mente está fazendo? Ela está te mantendo numa zona de conforto. E quando eu falo de zona de conforto, é assim, você tem aqui a zona de conforto e aqui você tem o seu relacionamento saudável. E aí você tem aqui uma rampa que liga a tua zona de conforto, que são as dores, que é te manter no efeito dedo podre, pro teu sucesso de encontrar aí um relacionamento saudável. E essa rampa tá descendo, e você tá aqui no meio. A rampa tá descendo. Se você caminhar pela rampa, devagar, caminhando só, pela rampa que tá descendo, que é sair da sua zona de conforto, que é se autoconhecer, que é parar de julgar, que é ir pro lado mais positivo dos acontecimentos, quer se amar e aceitar apenas o que é bom para tua vida, você está saindo da zona de conforto, você está caminhando para o encontro do seu relacionamento saudável. O problema é que a maioria das pessoas, elas param de caminhar. Aí, naturalmente, a rampa, que é a tua mente, ela vai te levando para a tua zona de conforto. E o que é a zona de conforto? É te manter no efeito dedo podre, de continuar atraindo o padrão de relacionamentos que estão te levando à dor e ao sofrimento. Você continua seguindo os mesmos padrões. Você continua praticando e fortalecendo as mesmas crenças, porque a zona de conforto é assim. A zona de conforto, ela economiza energia. É mais fácil viver na zona de conforto. Mas o que você quer? Continuar vivendo no mais fácil? Ou realmente caminhar pela rampa que te leva ao teu relacionamento saudável? Só você pode sair da zona de conforto e ir atrás desse seu relacionamento saudável. Se você não buscar o seu autoconhecimento, se você não se amar, você continua a atrair os mesmos tipos de pessoa, do mesmo padrão que já está aí, programado aí na sua mente. Você vai continuar sofrendo, você vai continuar procrastinando, você vai continuar deixando de alcançar não só o relacionamento saudável, mas o que a gente chama de sucesso da vida. Eu chamo de prosperidade. Prosperidade é uma soma de sucessos da vida. É o relacionamento saudável, é a liberdade financeira, é o seu sucesso profissional, são as amizades sinceras, é você realmente cortar âncoras da tua vida que estão te empurrando para baixo e encontrar pessoas que vão seguir com você lá para cima, onde está lá o teu sucesso, a tua prosperidade, o teu relacionamento saudável. Então, busque sair da zona de conforto. Corte todas as âncoras aí que estão te levando lá para o fundo. Traga para você esse positivismo. Busque o autoconhecimento e caminhe para o seu relacionamento saudável e para a tua prosperidade. Eu conheço algumas pessoas
É porque até no mundo da hipnoterapia, do desenvolvimento humano, da inteligência emocional, que eu tô envolvida aí com muitas pessoas assim. Então eu conheço algumas pessoas que realmente aplicaram o autodesenvolvimento em si, que passaram a entender a mente instintiva e inconsciente do homem e da mulher e que realmente pararam né, de manter o mesmo padrão e conseguiram evitar o dedo podre. E aí aqui eu vou dar algumas dicas do que você pode fazer para realmente sair da zona de conforto, da dor, do relacionamento, do efeito do dedo podre e realmente alcançar o que você busca, que é o seu sucesso no relacionamento saudável. E você sabe que para você alcançar prosperidade, você precisa que todas as áreas da sua vida ela esteja em perfeito equilíbrio, porque assim a roda da tua vida vai continuar girando para você alcançar ali o teu sucesso lá em cima, a tua prosperidade, o teu relacionamento saudável. Então a primeira coisa que eu falo para você é realmente investir no seu autoconhecimento. Você precisa aprender a se conhecer. E quando você aprende a se conhecer, você passa a conseguir enfrentar as suas próprias limitações. Você entende quais são as suas limitações e você passa a encarar essas limitações. Geralmente, isso acontece com quem tem baixa autoestima. E aí, quem tem baixa autoestima passa a fazer escolhas que acabam te levando a relacionamentos que te levam à dor e ao sofrimento. Outra dica é não aceitar mancada das pessoas assim facilmente. Tente entender, tudo bem, todo mundo erra, todo mundo merece uma segunda chance, mas você precisa saber aprender a identificar quando que é realmente um erro intencional ou quando é foi sem querer de verdade. E na verdade, você tem que entender se existe um padrão de comportamento da outra pessoa. Se ela, por mais que ela fale, não foi intencional, mas é um padrão de comportamento, ela sempre faz isso da mesma forma e não consegue perceber? Porque se você já percebe que existe um padrão no comportamento dela e ela também não está buscando um autodesenvolvimento pessoal, você vai continuar dando murro em ponta de faca, aí você vai estar se machucando, aí você está traindo dor e sofrimento para você. Outra dica é manter o foco. Tenha foco, porque é muito importante que você saiba o que você realmente quer para o seu futuro. O que é que você está buscando? É um relacionamento saudável? O que você está fazendo para ter um relacionamento saudável? Foque no relacionamento saudável. O que é um relacionamento saudável para você? Quais são as características que o seu relacionamento saudável precisa ter para você entender que vai te trazer aí realmente um relacionamento saudável? E foque nisso. E o que você... sabe, busque o que realmente faz bem para você. Você vai encontrar uma pessoa que compartilha com você dos seus ideais, dos seus sonhos, e aí você vai estar ali, caminhando na rampa que te leva ao relacionamento saudável. E olha só, antes só do que mal acompanhado. Eu sempre falo. Na verdade, olha só, eu já te falei. Com quem a gente tem que estar acompanhado? Com nós mesmos em primeiro lugar. Primeiro, nós precisamos ser as nossas melhores companhias. Estar com você mesmo é ótimo, não é estar só. Então, quando eu falo assim, antes só do que mal acompanhado, esteja com você mesmo sozinho, do que mal acompanhado. Porque se você começar a aceitar qualquer pessoa na sua vida para ficar do teu lado, é porque você realmente está querendo ficar ali na zona de conforto. Não tolere atitudes de ninguém que são depreciativas para você, só porque você não quer ficar só. De novo, melhor você estar com você mesma do que com pessoas que vão te pôr para baixo. Entende? E olha só, outra dica. Nunca duvide que você nasceu para amar e ter esse amor retribuído. Você pode sim, e você merece
ser amado e ter esse seu amor retribuído. Você ama e tem esse amor por você também. Você merece e se permite. Coloque isso na sua cabeça. Você merece e se permite. Apenas tenha coragem de ser feliz. Tenha coragem de ser feliz. E olha só. Procure uma companhia que realmente é uma companhia, que ande lado a lado, não na frente nem atrás, e que não é um fardo que você tem que ficar carregando. É muito comum as pessoas que têm aí, que caminham no efeito dedo podre, escolherem alguém porque acha que essa outra pessoa tem uma necessidade de estar com ela. Um relacionamento saudável não é que nem pai e mãe, que pai e mãe tá sempre ajudando os filhos, né? Não é assim não. Todo relacionamento saudável, ele realmente é equilibrado. E assim, olha, onde é que você tá buscando o seu relacionamento saudável? Se for em balada, se for em praias, parques, talvez você não encontre. Talvez sim, mas talvez é mais difícil. Então, onde é que você está disposto a realmente encontrar o seu relacionamento saudável? Busque. Coloque isso na sua cabeça, coloque como uma regra. Comece a prestar atenção nos lugares que você vai para você realmente buscar o que você caracteriza como um relacionamento saudável. E cuidado com os relacionamentos destrutivos, porque eles realmente podem te pôr lá para baixo, além de te manter na zona do conforto, pode te empurrar mais ainda para baixo, né? Tenha ali a sua mente totalmente de forma a refletir e a encontrar esses padrões de comportamento que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E olha só, por mais simples que seja, e é simples, isso não significa que seja fácil. Por isso você precisa saber dosar os seus sentimentos, procurar estar sempre na mesma página, focada. O amor vem, sempre vem. As oportunidades passam o tempo todo na nossa frente. A gente é que às vezes deixa que as oportunidades vão embora. Então foque, preste atenção, porque você merece e você realmente vai conseguir encontrar o teu relacionamento saudável. E olha só, você consegue mudar a você mesmo, mas você não consegue mudar as outras pessoas. Por isso que o respeito é importante, os valores são importantes. Então, não queira encontrar alguém achando, que essa pessoa vai mudar, porque ela não vai mudar, mas você pode mudar para muito melhor. Então, olhe mais para você, se ame mais e encontre, se permita encontrar, tenha coragem de viver realmente feliz, livre e plena num relacionamento saudável. Vou até fazer uma analogia aqui. Imagina uma fruteira de maçãs, por exemplo. Pode ser de maçãs. Você sabe que a maçã, ela apodrece por dentro e depois por fora. E aí, às vezes, você vai comer a maçã bonitona, assim, aí você morde, você engole ali uma parte da maçã ali que tá podre por dentro, pode te fazer muito mal. Mas quando eu falo que existe uma maçã podre, por exemplo, numa fruteira de maçãs belas, bonitas, maravilhosas, que nem essas maçãs aí que a gente vê até nos desenhos da Bela Adormecida. Então, olha só, o que acontece quando você tem uma única maçã podre no meio de maçãs belas, saudáveis, maravilhosas? O que acontece é que essa maçã podre, ela começa a contaminar todas as outras maçãs e ao final, todas as maçãs que estavam bonitas, belas, maravilhosas, elas também apodrecem. E eu tô falando isso aqui para você entender que às vezes as coisas podem realmente parecer que tá ruim, mas elas podem ficar piores ainda. Eu tinha uma maçã podre. Era melhor ou menos pior do que ter toda a fruteira de maçãs podres, não é mesmo? E essa maçã podre, ela pode estar escondida lá embaixo das outras maçãs bonitas, vermelhas, saudáveis. E assim,
é uma analogia, mas quem pode ser, o que pode ser essa maçã podre na nossa vida? A nossa baixa autoestima. E essa baixa autoestima é o que leva a você se manter no efeito dedo podre, que faz você aceitar qualquer porcaria na área dos relacionamentos. Isso faz com que você passe a viver no modo automático, desconsiderando e você não consegue ver todas as oportunidades que vão passando aí. Geralmente a maçã podre, a pessoa que tem uma maçã podre, uma baixa autoestima, ela tá sempre se colocando na posição de vítima. Ela se julga vítima de uma família cruel, de uma sociedade cruel, de amigos cruéis. Ela não percebe que ela mesma é quem está deixando as oportunidades irem embora. Ela acaba justificando as suas próprias ações, culpando as outras pessoas. Ela não percebe que a única culpada de toda a história que ela está vivendo é ela mesma. É muito mais fácil achar culpados do que se culpar. É muito mais fácil se colocar na posição de vítima do que ter coragem de reagir e realmente buscar um relacionamento saudável, de buscar um autoconhecimento para agarrar as oportunidades e realmente alcançar o que você busca e evitar o efeito dedo podre. Então, olha só, presta atenção, basta uma maçã podre para estragar todas as maçãs que tem ali na fruteira. E olha só, a nossa vida tem várias áreas. Se uma área, né, que seja o relacionamento saudável da nossa vida, ela não estiver equilibrada com as outras, se a engrenagem da roda da vida, ela não estiver equilibrada ali no relacionamento saudável, a roda não gira. Se ela girar, ela vai tropeçar toda hora que aparecer ali no relacionamento saudável, ela dá uma tropeçada ali. Então, se você consegue identificar essa maçã podre na frutífera da tua vida, se você consegue identificar que ela exista, resolve isso o quanto antes. Vá buscar o autoconhecimento, vá buscar o equilíbrio da sua vida, agarre as oportunidades e se permita viver num relacionamento muito mais saudável. Tem um estudo aqui, uma notícia que saiu na coluna Viva Bem do UOL, que olha aí a notícia. Você tem aí falando o Jairo Bauer, que é um colunista do Viva Bem, ele diz que o dedo podre, né? Ele fala do dedo podre, ele diz que quem é que nunca errou de novo e outra vez na escolha de um parceiro? E aí ele tá aí falando sobre isso daí, né? Ele fala da aposta do conhecido. O que acontece? A nossa mente, ela cria padrões. A nossa mente, ela entende que se você segue pelo padrão que já está lá, vou sempre buscar homens que traem. Então, cria um padrão na mente. E a nossa mente, ela aposta no conhecido. O conhecido é relacionar-me com homens que traem. Relacionar com homens que traem. Aí, toda vez você vai e passa a se relacionar com homens que traem. Com homens que traem. Aí, o que acontece? Você termina porque o homem traiu. E aí, a tua mente vai continuar no padrão instintivo, num padrão subconsciente e inconsciente, e vai lá e quando você se relaciona de novo, você se relaciona com alguém que também trai. Ou eu tô falando aqui de traição, mas poderia ser que atrasa e aí você tá sempre perdendo os seus compromissos ou chegando atrasados nos seus compromissos e você não gosta disso. Ou homens que bebem ou que fumam e você não gosta. Vai criando um padrão. E aí, por quê? Porque a mente, ela economiza energia, ela vai seguindo o padrão que já está programado na tua mente. E aí, o que você precisa fazer?
mudar este padrão. Você tem que dar um basta nesse padrão. Você tem que fazer a tua mente entender que ela não precisa seguir o padrão, que é de novo você tá ali, ó, você tem a zona de conforto, você tem aí o sucesso de ter um relacionamento saudável. Se você se mantém no padrão, se mantém na zona de conforto, atraindo o mesmo tipo de pessoa. Agora, se você mudar o padrão, aí como que você muda o padrão? Você traz pra frente a tua mente consciente, a tua mente que diz, não, eu vou em busca de pessoas responsáveis, eu vou em busca de pessoas que me valorizam como mulher, eu vou atrás de pessoas que realmente se importam com o conhecimento, em chegar de forma pontual, que, né, que não usam, sei lá, a bebida, o cigarro como vícios. Então você busca, você muda o padrão. Aí você começa a fazer a tua mente entender o que realmente você quer num relacionamento saudável. Você quebra o padrão. Aí você vai gastar mais energia, mas aí você vai mudar esse padrão para um padrão de um comportamento de pessoas que você quer se relacionar e que vão ser saudáveis. E aí sim você pode deixar manter este padrão. Aí sim você pode apostar neste novo conhecido, deste novo padrão, que é uma pessoa responsável, que é uma pessoa, né, para um relacionamento saudável, que tem aí todas as características que você busca, certo? Então você viu, quando a gente fala aí do efeito dedo pão, tem várias reportagens, tem vários estudos que falam e confirmam exatamente isso que eu tô te falando, que traz aí toda essa percepção. Então tudo isso é bastante importante. Então, olha só, eu sempre gosto de finalizar nossos conhecimentos que a gente compartilha aqui com você sentindo aí as emoções, o seu instintivo, o teu emocional, a sua mente mais instintiva e inconsciente. Então, se permita, feche os olhos. Eu quero que você se sinta. Como é que você se sente se em todos os seus relacionamentos você sente dor? Como é que você se sente de novo num novo relacionamento que te traz sofrimento? Como é que você se sente? Eu quero que você sinta realmente emocionalmente. Como é que você se sente diante dos seus amigos, dos seus parentes, pai e mãe, te olhando e vendo que de novo você está sofrendo por um novo relacionamento, que você de novo entrou num relacionamento com o mesmo padrão e que este novo relacionamento está fazendo você sofrer de novo dentro da mesma dor. Agora, elimina tudo isso, porque você sabe que existem dois caminhos. Deixe esse caminho aí do sofrimento, deixe esse caminho aí e deixe para trás. Escolha o outro caminho. Escolha o outro caminho. E agora, deixa para trás todo esse sofrimento. Olha para tua mãe ali atrás e fala: mãe, eu te amo, mas eu vou seguir o meu caminho. O que eu busco para um relacionamento saudável. Pai, diz pro seu pai, sente teu pai aí, diz: pai, eu te amo, mas agora eu vou viver a minha vida. Eu vou fazer a escolha para encontrar um relacionamento saudável. Agora, seguindo por esse novo caminho mais positivo, eu quero que você sinta aí dentro de você. Sinta como é a escolha desse seu relacionamento saudável. Traga todas as características que realmente você busca para este relacionamento saudável. Eu, por exemplo, sempre busquei um relacionamento saudável com quem eu pudesse conversar, que tivesse um caminho a seguir no meio dos estudos, do trabalho, mas principalmente que tivesse valores de ética, da verdade, valores que realmente a gente busca na honestidade. E hoje eu sei que eu tenho este relacionamento saudável. Então, coloque aí todas as características que você busca, porque a tua mente, ela vai criar um novo padrão e ela vai começar
a buscar por este relacionamento saudável. Não pense numa pessoa, mas sinta as características que você busca numa pessoa, que você sabe que você vai ter um relacionamento saudável com uma pessoa que tenha essas características, que você vai perceber, que você vai conseguir trazer essa pessoa aí para perto de você. Muito bem, muito bem. Aí você abre os olhos e sente cada vez mais forte essa pessoa chegando e já se aproximando aí de você. Muito bem. Leve essa emoção para junto de você. Então é isso. Eu vou ficando aqui e eu espero que este vídeo tenha te ajudado a dar mais um passo na sua vida para um mindset de mulher inabalável. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você sempre avisado dos conteúdos atualizados aqui. E deixe o seu like, porque assim o YouTube vai identificar que este é um conteúdo super importante e vai mostrar para mais pessoas como você que se interessa em ser diferenciada. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo que te transforma numa mulher de mindset inabalável, criativa e com muita sabedoria.